Olá, como vai? Sou Carlos Barroso, com Cena Política. A recíproca nem sempre é verdadeira. Na última disputa do governo de Minas, o PT, mesmo com críticas de variadas alas partidárias, compôs a chapa do PMDBista Hélio Costa. Mas ainda não há garantia de que na eleição deste ano o PMDB vai se aliar ao PT e indicar o nome para a chapa de Fernando Pimentel. O partido pode até passar o chapéu. Um setor da legenda defende a candidatura própria e garante que tem apoio das bases. Para debater as eleições nacional e estadual, Cena Política convidou um petista de primeira linha, Patrus Ananias. Durante 6 anos, no governo Lula, o advogado trabalhista Patrus Ananias ocupou o Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome. Vereador e prefeito de Belo Horizonte, eleito em 1992, o petista traz ainda no currículo o fato de ter sido o deputado federal com maior votação na história do Estado, mais de 520 mil votos em 2002. E os jornalistas, Eustáquio Ramos, 15 anos de profissão, sendo 13 deles na Rádio Itatiaia, onde é âncora do Jornal da Itatiaia, de grande audiência. Recentemente fez 3 entrevistas exclusivas com a presidente Dilma. Também já trabalhou em emissoras de TV. Isabela Lacerda está na editoria de política do jornal O Tempo desde 2009. Nos últimos anos trabalhou como repórter da cobertura eleitoral. Na disputa da Prefeitura de Belo Horizonte, em 2012, acompanhou o dia a dia da campanha de Patrus Ananias. Isabela, como diz aí no jargão jornalístico, você foi marcadora do Patrus da eleição, né? Onde ele ia, você ia atrás. Desde o primeiro dia que confirmou a candidatura dele, não foi? Foi. O Patrus foi muito bom. Ah, que bom. Porque além de uma grande jornalista, fiz também uma grande amizade, né? O Patrus, antes de entrar na entrevista propriamente dita, eu pensei em você no final de semana, quando eu li sobre a morte do padre Libânio, ideólogo da teoria da libertação, né? Teoria da libertação, né? Da Igreja Católica, a qual você deve ter sentido muito, né? Essa morte. Muito. Eu fui amigo, Ideologia da libertação, falei teoria. Eu conheci o padre Libânio nos anos 70. Né? A última vez que eu me encontrei com ele, eu fui no lançamento do livro dele, o último livro que ele... A Arte de se Formar. Estivemos juntos em muitas caminhadas, né? Você mencionou a teologia da libertação, as comunidades eclesiais de base, o movimento nacional de justiça e não violência, que foi um movimento esplêndido que nós tivemos no Brasil nos anos 70, 80. Pensei em você nesse quesito. E eu também estava pensando o seguinte, você foi, na verdade, um dos pais, eu até brinquei, pai e mãe da Bolsa Família, que acabou sendo um grande motivo da eleição da presidente Dilma. Hoje a presidente Dilma enfrenta dificuldades, caiu nas pesquisas, já está recuperando, mas nós temos um ano que promete ser muito confuso. As manifestações contra a Copa, que ainda está 4 vezes, já começaram. Deve ser um ano eleitoralmente sem futurologia. Futurólogo, todos estão com a bola de cristal encostada. Mas eu te perguntaria, essa Bolsa Família, da qual você cuidou durante 6 anos, ela vai ser capaz de reeleger a presidente Dilma, você entendeu? Não, o importante, Barroso, é que o Bolsa Família é um programa que mudou o Brasil. É uma política pública que transformou o nosso país. E é importante nós lembrarmos também que o Bolsa Família, que nós implantamos no governo do presidente Lula, quando implantamos também o Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome, o Bolsa Família não é uma política isolada. O Bolsa Família ele está ancorado, pelo menos estava, quando nós estávamos no Ministério do governo Lula, espero que continue, ele estava bem ancorado, de um lado, com as políticas públicas da assistência social, onde nós temos, por exemplo, os Centros de Referência da Assistência Social, os CRAS, que são equipamentos, casas implantadas nas comunidades pobres, onde trabalham psicólogos, assistentes sociais, com pessoas que são normalmente os beneficiários do programa Bolsa Família. Do outro lado, os programas de segurança alimentar,
os restaurantes populares, as cozinhas comunitárias, o programa de aquisição de alimentos da agricultura familiar. Então foi um conjunto de ações que teve no Bolsa Família a sua expressão maior. E são essas políticas sociais que estão mudando o Brasil. Mas garante a reeleição dela? Né? Não, eu acho que a questão não é uma questão de se garante. Eu prefiro colocar o Bolsa Família e os programas sociais num outro nível. Agora, é claro que o governo Lula e o governo da presidenta Dilma, né, tendem a ter uma avaliação, um reconhecimento pela implantação desses programas e de tantos outros, né, Minha Casa Minha Vida, que tem a marca pessoal da presidenta Dilma, o programa Luz para Todos, né, os programas na área da educação, o ProUni, a ampliação das universidades públicas, as escolas técnico-profissionais. Então nós tivemos no Brasil realmente nos últimos anos, a partir do governo Lula, com a nossa ação no Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome, no governo Dilma, nós tivemos de fato conquistas muito importantes. Agora, precisamos também olhar para frente, porque temos outros e novos desafios, né? Ô, Patrus, antes, nós podemos depois voltar nesse tema e tudo, mas eu queria já pular aqui para Minas Gerais com uma pergunta que jornalista nem sempre é muito agradável, né? Mas é a vida, é a profissão. O Fernando Pimentel, hoje o candidato já consolidado do PT, ele não te apoiou de maneira efetiva nas últimas eleições? Apoiou. Dizem que não. Dizem que o apoio dele foi claudicante. Eu como candidato. E agora qual vai ser sua retribuição? Não, o Partido dos Trabalhadores está unido em torno da candidatura do ministro Fernando Pimentel. Eu tenho uma relação pessoal fraterna com o ministro. Tenho orgulho, ele foi meu secretário da Fazenda quando eu fui prefeito de Belo Horizonte. Nós temos uma relação fraterna de amizade, né, de diálogo. Tivemos discordâncias, né, no caso do processo eleitoral em Belo Horizonte em 2008. Essas discordâncias estão totalmente superadas. Nós demos um passo muito importante em 2012 para unificar o Partido dos Trabalhadores em Belo Horizonte, inclusive unificando o PT e o campo da esquerda, o que nós chamamos o campo democrático popular, as forças progressistas, incorporando a juventude, os movimentos sociais, né? E agora, a partir dessa unidade em Belo Horizonte, que repercutiu também no estado de Minas, nós estaremos unidos em torno da candidatura do ministro Fernando Pimentel para o governo de Minas. Patrus, o Partido dos Trabalhadores passou recentemente por uma eleição interna. O Odair Cunha, né, deputado federal, venceu. Mas ao longo do processo, o senhor, né, e o Pimentel também ficaram de lados opostos com relação à candidatura. O senhor apoiando a Gleide Andrade, que era secretária de Finanças, e ele apoiando o Odair Cunha. Isso não mostrou novamente uma separação, uma ruptura no partido? Né? Nesse caso, não, Isabela, porque nós sempre tivemos claro, desde o início, quando começou o processo interno do Partido dos Trabalhadores, que nós estaríamos, como estamos, unidos em torno da candidatura do ministro Pimentel, sabe? O PT é um partido democrático, é um partido plural, é um partido com milhares de filiados, né, e milhões de simpatizantes, né? Então é natural, é bom que o partido tenha as disputas internas. Nós tivemos uma disputa boa, no nível razoavelmente elevado, né? Eu fiz uma opção pela candidatura da Gleide e tornei isso público. Tenho uma relação pessoal de amizade também com o deputado Odair Cunha, conversamos sempre, né? Foi meu colega na Câmara, tenho um canal aberto com ele. Então o importante é que, eu sempre defendi isso, que as disputas sejam feitas. O importante é que as disputas sejam feitas com ética, com respeito, em torno de propostas, né? E que não comprometam as relações pessoais. E nesse processo o PT não comprometeu. Né? Ministro, nos bastidores da política se diz que nesse ano de 2014 o PT tem a maior chance da sua história de conquistar o governo de Minas pela primeira vez. Embora o candidato do outro lado, né, o candidato da situação, que deve ser o ex-ministro Pimenta da Veiga, terá o apoio do senador Aécio Neves, terá o apoio do atual governador Antônio Anastasia, do eventual governador Alberto Pinto Coelho, que deve assumir o governo em breve. Falam que são 15 partidos, né, que deverão até... Exatamente. Então, assim, a coligação da situação é muito forte. Mas o senhor avalia também que, pela primeira vez, o PT tem chances reais de ganhar a eleição aqui em Minas Gerais? É a primeira vez na história? Sim, com o ministro Fernando Pimentel? Eu considero que nós temos chances dessa vez, né? Assim, pelo acúmulo do partido, pelas realizações que nós fizemos, inclusive aqui na Prefeitura de Belo Horizonte, né? O trabalho que eu fiz como prefeito, depois do Sérgio de Castro, o Pimentel, as experiências exitosas também que nós tivemos em várias outras prefeituras no estado de Minas, né?
Então eu penso que as condições estão dadas. Agora, é claro que nós não podemos desconsiderar as forças adversárias, né? Mas eu penso que é um desejo de mudança. Eu penso que nós podemos avançar em Minas Gerais, né? E nesse sentido nós estaremos unidos. É importante que o PT também abra um espaço de diálogo com outras forças políticas e sociais. Eu sempre defendo que nós devemos primeiro fazer aliança com os partidos do campo democrático popular, né? Depois ampliarmos para o centro e sempre buscando também o diálogo com os movimentos sociais, com o mundo da cultura, a universidade, a juventude, né? Então eu penso que nós temos sim condições de ganharmos as eleições. É importante agora que nós comecemos a trabalhar na perspectiva de termos um projeto para Minas Gerais, né? Colocarmos propostas claras, a questão, por exemplo, do desenvolvimento regional, como integrar a questão econômica com a questão social, com a questão ambiental, com a questão cultural, né? Nós vamos trabalhar muito para ganharmos as eleições em Minas. O ministro, chamaram de ministro porque foi ministro e sempre, né, ganhou o nome. Você falou uma coisa interessante, né? Tem uma troca do poder aqui, né? Agora, se pensar também na área federal assim, fica ruim para o PT, né? Não, eu considero, Barroso, é claro que a pessoa pode discordar, né? Mas eu tenho uma avaliação. Assim, o governo Lula e o governo Dilma mudaram realmente o Brasil, né? O Bolsa Família está aí. A Rede Nacional de Proteção e Promoção Social está aí. Nós estamos eliminando a fome no Brasil. Nós estamos combatendo vigorosamente a pobreza, a miséria. O Brasil nunca teve um desemprego tão baixo, é quase que pleno emprego. A renda está aumentando, né? Então houve realmente uma mudança extraordinária no país, né? O que não quer dizer que nós devemos cruzar os braços, não. Temos que olhar para frente também. Muito fizemos, mas temos ainda muita estrada e muitos desafios pela frente. Em Minas, eu não sinto que houve essa mudança, né? O que de fato, o que foi feito em Minas nos últimos 12 anos? Qual a grande realização social? Qual a grande obra? Minas só está ganhando. Minas ganha no dengue. A maior incidência de dengue do Brasil, né? Minas, economicamente, continua exportando só matéria-prima, café e minério, né? Quer dizer, os indicadores sociais são ruins. Minas é o terceiro estado, o segundo ou terceiro estado do Brasil, economicamente falando, e está em oitavo ou nono do ponto de vista dos indicadores sociais. Então nós não fizemos em Minas as grandes mudanças que fizemos no Brasil. E considero que agora, com a eleição do nosso candidato, do ministro Fernando Pimentel, nós façamos em Minas aquilo que fizemos no Brasil. Muito bem, cena política volta já já com o debate com o ex-ministro Patrus Ananias. De volta à cena política, debatendo as eleições no país e aqui em Minas Gerais. Patrus, você dizem, você pode negar, que você foi para o sacrifício na última eleição estadual, ao governo do Estado. Foi para ser vice de Hélio Costa, do PMDB. E como também teria ido para o sacrifício na última eleição municipal, você foi escolhido candidato de última hora, entrou na eleição de uma maneira um tanto, digamos assim, no campo da publicidade, da propaganda, atabalhoadamente, tudo. E agora, o PMDB não vai colocar a recíproca, não vai abrir a chapa, apoiar o PT, a uma resistência, indicar o vice de Fernando Pimentel? Bom, primeiro eu quero deixar claro, não fui para o sacrifício. Todas as minhas opções políticas são opções pessoais, refletidas, maduras, eu sou responsável por elas. Mas muitas vezes por uma questão partidária. Claro, eu tenho compromisso com o PT, mas tenho compromisso também com a sociedade, com Minas Gerais, com o Brasil, né? Compromisso com os movimentos sociais, com os pobres, com os trabalhadores, com aqueles que têm fome e sede de justiça. Então a minha militância política vai ser uma militância inspirada por esses compromissos. Compromissos éticos, democráticos, sociais, e esse desejo, né, esse compromisso com a vida, né, com o bem comum. Então, eu tenho muita tranquilidade com relação a todas as minhas opções, e todas elas foram feitas sempre com essa inspiração, né? Agora, a questão, eu defendo uma aliança.
em Minas, ampla, que inclui o PMDB, né? Para nós derrotarmos aqui o projeto neoliberal, né? As forças que não fizeram em Minas o que nós fizemos no Brasil, né? Agora, é claro que esse é um processo que tem que ser construído, né? Eu sempre defendi também que as alianças sejam feitas programaticamente. É importante que nós apresentemos ao povo de Minas um projeto para o nosso Estado, marcando claramente as nossas diferenças com relação ao atual modelo que vem sendo imposto ao Estado há 12, 13 anos, né? Então, nesse sentido, eu não estou participando diretamente do processo, né? Eu não tenho hoje um cargo no PT em Minas, sou um militante do partido, um militante das causas sociais, mas eu estou hoje também comprometido com meus trabalhos de sobrevivência, né? Eu estou na Universidade Católica, dirigindo a editora da PUC Minas, né? Sou funcionário concursado da Assembleia, estou na Escola Legislativa, dando muitos cursos e viajando bastante também. Então, não estou participando diretamente desse processo. Mas o meu desejo é que ocorra uma aliança programática entre o PT e as forças progressistas de esquerda, do campo democrático popular, incluindo aí, eu insisto nisso, né, os movimentos sociais, a juventude, com o PMDB, para nós fazermos uma mudança no Estado. Ministro Patrus. Pois é. Primeiras damas. Mas o senhor acha que os PMDBistas falam muito que podem aliar ao PT, mas apenas no segundo turno, né? Não que isso já esteja fechado. O senhor acha que isso seria prejudicial? Abriria espaço para o PSDB ganhar? Olha, eu não tenho uma avaliação clara sobre isso, sabe, Isabela? Até porque nós estamos ainda no começo do processo, né? Assim, eu não tenho uma leitura assim, seria melhor uma... Eu tendo a achar, pessoalmente, que o melhor é fazer uma aliança já no primeiro turno. Porque isso possibilita que seja uma aliança programática, que seja uma aliança em torno de princípios, de valores, de compromisso e de um projeto para o Estado. Então, o meu sentimento é esse. Assim, eu prefiro, né, se eu puder ajudar, eu ajudo, se eu tiver trabalho nesse sentido, de nós acertarmos já a aliança para o primeiro turno. Se não for possível, fica a perspectiva, a possibilidade, né, do acerto para o segundo turno. Agora, em termos de tática, já emendando a pergunta da Isabela, em termos de tática eleitoral, se houver essa aliança PT-PMDB disputando contra o candidato da situação, provavelmente o ex-ministro Pimenta da Veiga, dificilmente haverá segundo turno, né, por causa da quantidade de votos, essa coisa toda. E nos bastidores do PT e do PMDB, fala-se que os dois partidos não vão estar aliados no primeiro turno, vão lançar dois candidatos para forçar um segundo turno, e aí se unem no segundo turno, e aí terão mais força para derrotar o candidato da situação. O senhor entende que, do ponto de vista da tática eleitoral, isso seria interessante? É uma leitura, né? Porque se você também une as forças já no primeiro turno, né? Se essas forças vão prevalecer no segundo turno, né? Se elas já estão unidas no primeiro turno, o mais provável é que elas prevaleçam também já no primeiro turno. Mas para pulverizar os votos e forçar o segundo turno. Diferença de 15 dias, oi? Eu estou falando para pulverizar os votos e forçar um segundo turno, porque com dois candidatos fortes, né, disputando... Você polariza e decide... Você polariza e É uma leitura, né, que eu respeito também, pode ser um caminho. Agora, eu considero muito importante, sabe, Eustáquio, essa questão da aliança programática, sabe? Nós, políticos, né, precisamos ter uma conversa cada vez mais clara, mais respeitosa com a população, com as pessoas, né, no sentido de explicitar os compromissos que deverão depois ser efetivamente cumpridos, né? Então, nesse sentido, de você explicitar compromissos, de você ter propostas claras, né, o que vamos fazer ganhando o governo de Minas, eu penso que isso pode ser construído melhor numa aliança mais programática, né? Agora, isso que você está dizendo é verdade também, sabe? Assim, eu prefiro fazer a disputa já no primeiro turno, se for o caso, sabe? Assim, vamos polarizar então, né, as forças da mudança, mas deixando claro o que nós queremos, né? Agora, tem pessoas que pensam assim, como você está dizendo, e eu respeito. Agora, o senhor falou, o governo atual de Minas, do governador Antônio Anastasia, e o governo anterior, do senador Aécio Neves, dizem que Minas Gerais avançou demais nos últimos 12 anos, em vários indicadores, na educação, na saúde, na segurança pública, e o senhor está dizendo justamente o contrário. E onde que está a verdade nisso? E onde que o PT e o PMDB vão atuar? Qual que é o calcanhar de Aquiles hoje de Minas Gerais para poder tirar do poder o PSDB? É claro, tem que ser um processo da discussão, né? Eu
digo isso com base em estudos, indicadores, né? A questão da dengue está aí, né? As notícias indicam que Minas Gerais está com os maiores índices de dengue, né? As dificuldades econômicas do Estado estão aí, inclusive em revistas e publicações que apoiam o governo, né? Minas Gerais continua sendo exportador de matéria-prima, basicamente café e minério, né? Além de algumas indústrias de referência, o caso da Fiat, etc., né? Mas não se promoveu, por exemplo, no Estado, uma coisa que eu acho fundamental, sabe, Eustáquio, que é a questão do desenvolvimento regional. Minas é um Estado muito diferenciado, né? Dentro de um projeto estratégico para o Estado, que deve estar também vinculado ao projeto nacional, porque Minas está vinculado ao Brasil, nós trabalharmos as vocações, as potencialidades das diferentes micro, meso e macro regiões de Minas, estimulando a formação de micro, pequenos e médios empreendedores, estimulando a economia solidária, o cooperativismo, né? Desenvolvendo educação, formação técnica voltada para as possibilidades daquela região, estimulando os chamados arranjos produtivos locais, né? Então eu penso que há um desafio enorme nessa área, né? Na questão da educação, né? Claro que Minas apresenta alguns indicadores razoáveis, mas nós podemos avançar muito mais, né? Na questão da cultura, Minas tem uma tradição cultural esplêndida, né? A questão, por exemplo, do turismo, né? A partir da nossa vocação cultural, a localização esplêndida de Minas no contexto nacional, questão de turismo de eventos, né? Então eu penso com todo respeito, aqui não é uma questão pessoal, eu tenho respeito pelas pessoas, né? Eu sou um político que respeita e dialoga com aqueles que pensam de forma diferente, não é uma questão pessoal, mas eu tenho efetivamente, com base em estudos, leituras, dados, pesquisa, uma avaliação muito crítica da realidade de Minas Gerais hoje, que está muito aquém, a meu ver, das grandes conquistas e avanços que nós tivemos no Brasil. Com a sua experiência, essa polarização que vai ter na eleição, naturalmente a polarização é de dois, mas pode ocorrer um outro elemento partidário, aí, o PSB nessa eleição. Na sua primeira eleição, à prefeitura, o seu vice era o doutor Célio de Castro, né? Lembradeira do PSB, né? Hoje, o PSB, se quisesse se colocar aqui em Minas de uma maneira efetiva, ele terá de ter um candidato também próprio à sucessão, que pode ser o prefeito. Não acredito que seja, né? Porque o PSB em Minas, infelizmente, pelo que eu estou vendo, eu tenho o maior respeito pelo PSB, até pelo nome Partido Socialista Brasileiro, né? Socialismo democrático, é o nosso sonho, o nosso desejo, né? Mas o PSB em Minas, infelizmente, hoje é um caudatário do PSDB, pelo menos no que se refere a Belo Horizonte, né? Eu espero que lideranças emergentes do PSB em Minas mostrem a cara e afirmem realmente um projeto socialista, democrático, libertário para Minas. É outro PSB, né? Não é aquele do Célio de Castro. Tem muitas pessoas no PSB pelas quais eu tenho o maior respeito. Conheço muitas pessoas, sabe? Assim, é claro que o Célio de Castro é uma figura, esse sim, né? Era um autêntico socialista, né? O senhor, quando a gente fala sobre a possibilidade do PSB ir para o lado do PSDB, a gente vê, como já tinha dito mais cedo, que existe uma grande quantidade de partidos apoiando hoje o PSDB. Isso não complica muito a situação, até pelo tempo de TV, apoios e até para o PT oferecer espaços para os partidos aliados, já que já estão considerando que a vaga ao Senado já não tem nem tanta importância por considerarem a Anastasia já eleito? O que não era a tradição de Minas, né? Considerar uma pessoa eleita, assim, Por isso que eu defendo, Isabela, a questão da aliança com o PMDB. Já, se possível, de preferência, na minha opinião, já no primeiro turno. Aliança PT-PMDB, tanto no plano nacional como no plano estadual, né? Pelos motivos que eu já falei aqui, a questão programática, os compromissos, né, com a população, com a sociedade, as propostas, como também do ponto de vista de, né, espaço eleitoral, sabe, assim, de coesionar já desde o início uma força política consistente, né? Agora, por outro lado também, eu tendo a achar, né, é importante o tempo de televisão, é importante o horário, sim, mas eu acho muito importante também os conteúdos, sabe? Eu penso que esse ano talvez nós tenhamos uma eleição bem mais politizada do que tivemos, por exemplo, em 2010. Até por conta das manifestações de junho do ano passado, né?
Nós teremos esse ano um ano atípico, diferente, né? E um ano um pouco fracionado também, né? Há 4 meses da Copa já há manifestações fortes. Enfim, então eu penso que uma sintonia com a sociedade, né, com aquilo que as pessoas estão querendo, a juventude, né, os trabalhadores, a classe média, né, os empresários, etc. Eu penso que isso pode ser um elemento também assim, diferenciador do processo eleitoral. Sabe? Não só alianças ganham as eleições. Nem por antecipação, né? Não. Muito bem, Cena Política faz um pequeno intervalo e volta já já. De volta à cena política, debatendo as eleições no país e em Minas, com a presença do ex-ministro Patrus Ananias, do jornalista Eustáquio Ramos, da Rádio Itatiaia, e Isabela Lacerda, do jornal O Tempo. Estou até passando a palavra para você colocar a primeira pergunta, Eustáquio. Eu queria entrar na disputa nacional, ministro Patrus. O senhor foi ministro e teremos, como o senhor mesmo falou, a gente está comentando aqui, um ano atípico, ano de Copa do Mundo. As manifestações, como disse o Barroso, já começaram e muita gente acreditando que elas serão mais fortes até do que as de junho do ano passado. E a presidente Dilma, depois das manifestações de junho, teve uma queda vertiginosa na popularidade. Se as eleições fossem depois das manifestações do ano passado, provavelmente ela não seria reeleita. Ela conseguiu recuperar, agora lidera as pesquisas e ganha em todos os cenários, né? De acordo com os últimos dados. Agora, se a Copa do Mundo é junho e julho, há 3 meses das eleições de outubro, se houver manifestações, na visão do senhor, mais fortes do que do ano passado, a reeleição da presidente Dilma corre um sério risco? Olha, eleição é sempre eleição, né, Eustáquio? Claro que eu vou trabalhar pela reeleição da presidenta Dilma, né? Acho que é o melhor para o Brasil, especialmente no olhar na questão social, né? Para os pobres. Agora, é claro que todo processo eleitoral tem que ser encarado com muito respeito, né? Eu gosto muito de futebol, né? Então, assim, usando uma expressão do futebol, né, pode dizer que os adversários merecem respeito, né? E eu acho muito importante também que as eleições sejam sempre disputadas num clima de respeito mesmo, né? Discutir conteúdos, propostas, diferenças programáticas e não questões pessoais, sabe? A presidenta Dilma recuperou muito rapidamente, né? Assim, mostrando que há uma base forte de sustentação do governo, né? Quer dizer, o saldo dos 12 anos de governo sob a liderança do Partido dos Trabalhadores, a meu ver, é um saldo muito positivo, né? Eu falei que no início da entrevista e quero reiterar, né? A questão do emprego, né? O aumento da renda, o êxito das políticas públicas sociais, do Bolsa Família, a rede de proteção social, os avanços na educação, o ProUni, né? A possibilidade de jovens pobres que estarem tendo acesso à universidade, o número de escolas técnico-profissionais, né? Então, acho que houve um grande avanço no país. Mas o senhor não acha que vai estar muito perto da eleição e se houver essas manifestações, falando principalmente de gastos públicos exagerados com a Copa, e isso refletir na popularidade dela, ela corre um grande risco? Eu não acredito. Eu acho que as questões foram colocadas em junho. Eu penso que tem questões ali em junho que são realmente muito importantes. Quando eu falo que nós temos que olhar para frente, né, muito fizemos e temos que ter consciência e orgulho disso. Mas o Brasil tem muitos desafios ainda, né? Então eu penso que as jornadas de junho do ano passado pautaram para o país temas fundamentais, né? Qual foram assim, os temas dominantes? Primeiro, o combate à corrupção. Isso tem que ser um compromisso de cada brasileiro, né? Assim, dinheiro público é coisa sagrada. Então, o compromisso com a ética, com a transparência, com a prestação de contas, a questão da segurança pública, que nós podemos até colocar numa linguagem mais humana, a proteção da vida. Isso é um problema sério no Brasil hoje. Um país que tem aproximadamente 100 mil mortes violentas por ano. E a maioria de negro?
Maioria de negros jovens? Negros e jovens. Existe um programa de extermínio? Mais de 50 mil. Por que o PT, o governo, não entra de cara contra isso, hein? É um programa claro de extermínio, eu penso que são desafios, né, Barroso? Não há uma saída mágica para isso. Não há uma saída mágica. São problemas de séculos. Nós já fizemos uma parte. Enfrentamos, por exemplo, um problema secular no Brasil. Estamos vencendo, que é a luta contra a fome, contra a miséria extrema, contra a exclusão, etc. Agora, nós temos outros desafios, que não são desafios apenas do governo federal, também dos governos estaduais, dos governos municipais e da sociedade, de nós todos. Né? A questão de melhorar a educação nos níveis básicos, né? Educação no nível pré-escolar, educação infantil, né? O ensino básico, o ensino fundamental, o ensino médio. São desafios que estão postos. Né? A questão da saúde, eu acho que a presidente deu uma resposta positiva com mais médicos. Né? Eu penso que algumas iniciativas também que foram tomadas, Eustáquio, foram iniciativas importantes do governo federal. Essa na área da saúde, por exemplo, foi uma atitude corajosa que vem surtindo efeitos positivos e com grande aprovação na opinião pública. Né? Então eu penso que as jornadas de junho colocaram temas importantes, né, e mobilizaram o país. Eu penso que, eu não sei se nós teremos as mesmas manifestações na questão da Copa. Eu defendo, eu espero que sim. Eu acho bonito o povo na rua. Né? É o exercício da cidadania. As pessoas têm que ir para a rua mesmo. É uma declaração anti-Pelé, né? Reivindicar. Né, colocar seus desejos, as suas expectativas, cobrar, fiscalizar os seus representantes. Agora, pacificamente. O temor que eu tenho, com todo respeito, né, é que as manifestações violentas, os black blocs, que eles comprometam as próprias manifestações pacíficas e democráticas, que são muito bem-vindas e que são necessárias para ajudar o Brasil a ir para frente. Né? É importante. Todos os governos, inclusive o nosso, todos os governos devem ser legitimamente pressionados. Né? Porque determinados setores, sobretudo os setores economicamente mais poderosos, eles têm os seus canais permanentes de interlocução. Né? Então, os pobres, né, a classe média, os micro, pequenos e médios empreendedores, empresários, a juventude, né, tem também que manifestar, colocar as suas reivindicações. Né? A democracia é o espaço do conflito. O importante é que esses conflitos sejam processados de uma forma ética e de uma forma democrática. Mas assim, só reforçando um pouco a pergunta dele, que acho que o está quer dizer que são muitos viés, né, que tem até a eleição. Tem Copa do Mundo, se ganhar, se não ganhar, se perder, pode ter manifestações e elas podem voltar com muita força e tudo. Não fica um quadro de incógnita para essa eleição? Somente federal? Até para os governos estaduais. Também. Principalmente no Rio de Janeiro. Em São Paulo, onde as manifestações foram mais intensas do que em Minas Gerais. O Rio de Janeiro também. O governador hoje não ppode praticamente nem sair à rua, né? Exatamente. Não, eu penso que sim, gente. Nós teremos um ano atípico. Por isso, um ano interessante também, né? Nós vamos ter um carnaval em março. Depois, uma Semana Santa prolongada, emendando com 21 de abril. Né? Um 1º de maio que vai cair numa quinta-feira. Já convidando também para mais um fim de semana prolongado. Depois teremos a Copa do Mundo. Né? A Copa pode trazer também essas manifestações. Né? Então eu penso que vai ser um ano interessante para o país. Né? O que eu acho fundamental é que nós participemos desse processo colocando ideias e propostas. Sabe? Eu acho fundamental isso. Eu acho que nesse sentido, o Partido dos Trabalhadores pode contribuir muito com o governo da presidenta Dilma, né? Com o processo eleitoral nos estados, com a disputa aqui em Minas, que nós queremos eleger o nosso candidato, o ministro Pimentel, que é trazer conteúdos para o debate político. Isso é que eu acho fundamental, sabe, Eustáquio? Assim, eu acho que nós temos que ter uma conversa séria com as pessoas, com a população. Sabe? Eu insisto nisso. Né? Nós não podemos fazer uma política de negar o que foi feito. Então, o país teve grandes conquistas. Né? O mundo inteiro reconhece isso. Né? Agora, nós temos desafios ainda, que refletem mais de 500 anos, né, de desacertos que o Brasil acumulou ao longo da sua história, especialmente uma dívida social muito alta que nós estamos resgatando. Essa questão da violência, Barroso, é uma questão histórica no Brasil. Tem raízes seculares. É a violência contra os índios, né? É a violência brutal da escravidão, né? A violência contra os pobres. Né? O Brasil tem então nós temos que enfrentar esse desafio. Né, debater isso.
como efetivamente consolidar as grandes conquistas que nós tivemos e, ao mesmo tempo, avançar naqueles pontos que o país está colocando hoje como sendo desafios efetivos. Né? Assim, então, eu penso isso, assim, não é ficar preocupado, vamos discutir com as pessoas. O senhor falou aí de uma campanha com conteúdo, né? A gente está aí há 5 ou 6 meses do início do período eleitoral e a gente vê diariamente todas as figuras nacionais aí discutindo, né, nos jornais. Eduardo Campos de um lado, Aécio de outro, Dilma do outro. O senhor acha que vai ser uma campanha baixa, que vão usar essa história do mensalão, que é uma história que os petistas não gostam muito de comentar, mas é uma realidade? O mensalão vai ser usado, você acha que isso vai ser negativo, vai ser um ponto negativo? E complementando, o PT vai exigir também colocar aí na discussão o mensalão mineiro? Só complementando. Olha, eu espero que seja uma campanha elevada. Sabe, Isabela? Eu espero. O povo mineiro, o povo brasileiro precisa e merece. O que eu digo uma campanha elevada? Não é uma campanha morna, não. É uma campanha onde nós explicitemos as diferenças. Coloquemos propostas, projetos, um debate. É importante também nós ouvirmos as pessoas. Esse é o outro lado também. Ouvirmos a sociedade. Né? Irmos onde o povo está, né? Os movimentos sociais, da periferia, buscar o encontro com a juventude, né? O mundo da cultura, a universidade. Quer dizer, é importante também essa interlocução. Quer dizer, eu acho que nós políticos, às vezes, falamos muito e ouvimos pouco. Da importância que eu dou, por exemplo, insisto sempre, na questão da democracia participativa, né? O orçamento participativo, o planejamento participativo, dar vez e voz às pessoas. Né? Então, é isso que eu espero, que nós estejamos debatendo no Brasil esse ano. Né? Eleição presidencial, eleição para os governadores dos estados, eleições parlamentares, Senado, deputados estaduais, deputados federais, um momento em que nós discutimos efetivamente o que nós queremos para Minas e para o Brasil. O que nós queremos para as crianças de amanhã? Né? O que eu quero? O que nós queremos para os nossos netos? Né? Eu penso que é isso que a sociedade quer, isso nós devemos fazer. Agora, vamos discutir sim a questão da corrupção no sentido amplo. Vamos debater sim, criar mecanismos, como uma questão séria no Brasil hoje, essa relação promíscua entre o setor privado e o setor público. O financiamento das campanhas, vamos discutir isso com seriedade. Como fazer uma campanha austera, modesta, né? Os grandes grupos econômicos financiam as campanhas. Depois, como é que fica para cobrar deles? É razoável, por exemplo, empresas que prestam serviços públicos, né, que trabalham para o Estado, financiarem campanhas? Depois, qual a condição que a autoridade eleita pelo povo vai ter para cobrar dessas pessoas? Então, vou discutir a questão da corrupção no sentido amplo, né? A questão do financiamento público das campanhas. Então é isso que eu espero. Ministro Patrus. E pretendo dar minha contribuição também. Né? Como é que o senhor, como um petista histórico, de passado ilibado, sem mácula, né? Isso é inegável, o senhor tem um passado sem... passou pela prefeitura sem mal. Foi um deputado federal mais votado da história, foi ministro de confiança do presidente Lula durante 6 anos. Como na época do mensalão, o mensalão não chegou nele. Não chegou. Como é que o senhor, como um petista histórico, com esse passado que o senhor tem, encara hoje, vê e pensa ex-companheiros do senhor de ministério, como José Dirceu hoje na cadeia, Delobo Soares, foi tesoureiro do PT na cadeia, João Paulo Cunha, que foi presidente da Câmara dos Deputados, prestes a ir para a cadeia. Como é que o senhor vê isso, ministro? Olha, primeiro, é claro que é um pesar, né, com relação às pessoas, com quem eu tenho relações de amizade. Tudo que é humano traz contradições. Eu acho que o PT tropeçou, os companheiros tropeçaram, num processo que não ficou bem claro para a sociedade brasileira. Aí nós temos que discutir isso também. Quer dizer, o julgamento se deu nas eleições do ano passado. O julgamento ocorreu em pleno processo eleitoral, devidamente comandado por determinados setores da grande mídia nacional. Tá? E transformou-se num grande espetáculo midiático. O que não exime a responsabilidade dos militantes do PT, que, a meu ver, erraram, não no nível de terem enfiado a mão no dinheiro público, não foi isso. Foi a questão de usar recursos, que eu considero uma coisa ilegal, indevida, para financiamento de candidaturas e de partidos. O senhor acha que o mensalão não houve o pagamento de propina a deputados para votar a favor do governo? Não, isso até onde eu sei, pelas leituras que eu fiz, não ficou provado.
O que houve realmente, ficou recursos para campanhas eleitorais, para partidos. O que não estou justificando também não. Eu defendo o fim de qualquer... nós temos que discutir, inclusive, financiamento de campanha. Né? Essa relação do público e do privado é complicada no Brasil. E acho que o PT... Agora, essa é uma prática que vem sendo muito utilizada no Brasil há muitos anos e que nós temos que superar. Mas não é só do PT, não. Aí eu quero deixar uma coisa muito clara aqui, Eustáquio. Eu acho que mesmo na questão do mensalão, com toda a dor que isso representa para o PT, nós demos uma grande contribuição ao Brasil. Porque se todas as denúncias e apurações de corrupção no Brasil fossem julgadas com a mesma agilidade, com a mesma presteza e com o mesmo apelo midiático com que foi julgado o mensalão, nós estaríamos num estágio muito superior em termos de ética na política. Nós temos dezenas de casos aí, denúncias do Ministério Público, ações da Polícia Federal, e não se apura. Vamos apurar tudo isso. O caso do mensalão mineiro, por exemplo. Inclusive, não quero entrar nesses detalhes, né? Mas inclusive, além de muitos outros casos. O caso agora que está sendo apurado em São Paulo. Né? Agora, eu acho importante também nós colocarmos na balança. Companheiros do PT erraram. Fizeram uma prática que os outros partidos fazem, nós sabemos disso, né? Mas que não justifica, até pelos compromissos éticos que nós assumimos com a população brasileira. Agora, tem um aspecto importante também. Nós temos que colocar na balança os erros do PT e os acertos do PT. Os benefícios que o PT trouxe ao Brasil. Os nossos governos municipais, o que nós fizemos em Belo Horizonte, o nosso papel no Legislativo, nas câmaras municipais, na Assembleia Legislativa, no Congresso Nacional, nos governos estaduais, a grande contribuição que nós trouxemos para o Brasil através dos governos Lula e Dilma. Então tem que colocar na balança. E eu penso que na balança o saldo positivo é muito maior para o Partido dos Trabalhadores. Vamos para outro intervalo. Cena Política volta já já. De volta à cena política com esse debate com o ex-ministro Patrus Ananias. Patrus, você já disse que vai arregaçar as mangas para a candidatura de Fernando Pimentel. Você disse no início do programa. Agora, o PT é um partido multifacetado. Tem muitas correntes que muitas vezes se digradiam. Todo mundo sabe disso. São as tendências, né, do PT. Há hoje um compromisso mesmo do partido? Ele está unido realmente em torno da candidatura? Ou isso pode se perder aí no processo eleitoral, que vai ser difícil? Não, ele está unido. É claro que essa unidade ela pode se consolidar e pode se ampliar no correr da campanha. Né? Quer dizer, o ponto de partida está dado. Inclusive, eu considero, Barroso, que esse ponto de partida foi dado na campanha de 2012. Nós pacificamos, unificamos, né, o PT em Belo Horizonte, né? Retomamos também um diálogo com a sua candidatura à prefeitura. Com parceiros históricos nossos. Né? Então, as condições estão dadas para que o nosso companheiro Fernando Pimentel faça uma belíssima campanha com o Partido Unido, né? Com outras forças políticas e sociais presentes, os movimentos sociais. Né? Então, as condições estão dadas. Por isso que eu acho importante agora nós avançarmos na questão do programa, o que nós queremos realmente para Minas Gerais, quais os compromissos que nós vamos assumir com o povo de Minas, né, os grandes desafios que estão postos hoje para a população de Minas e do Brasil, né, e também a capacidade que eu sei que ele tem do ministro Fernando Pimentel de marcar presença no Estado e buscar também uma interlocução cada vez maior com as bases do PT e com as bases de outros partidos que vão estar conosco e sempre sem esquecer os movimentos sociais. Mas há muitas críticas que ele não tem sentado, não tem conversado, que ele não está realmente partindo para a campanha. Sei que ele é ministro, claro, mas isso não impede. Né? Ele deve sair do Ministério breve, pelo que ele tem acompanhado pela imprensa. Semana tem falado, que vem, provavelmente. E aí, certamente, ele virá para Minas exatamente para marcar presença, né? E abrir esse espaço de diálogo, de interlocução com o partido, mas também com a sociedade, com as forças políticas e sociais de Minas. Quando a gente fala do PMDB de uma possibilidade de aliança com o PT,
o senhor acha que qual é o nome ideal para ser vice? Eu não vou entrar nesse detalhe, sabe, Isabela? Até porque é uma questão do PMDB. Sabe? Eu acho que quebrará o PMDB. Tem a questão também do candidato a senador, né? Mas tem importância com uma candidatura do Anastasia ou vai ser só um nome? Eu acho fundamental que tenha uma candidatura representativa. Né? O senhor considera ele favorito, o governador Anastasia? Esse negócio de favorito em política é muito relativo, gente. Eu já falei aqui o negócio de futebol, né? Eu lembro de 74. 74, sou um pouquinho mais velho que vocês. 74 foi uma surpresa no Brasil. Tanto que o nosso querido e saudoso, esse sim, um grande estadista, que foi o ex-presidente Tancredo Neves, a quem eu rendo as minhas homenagens, um combatente da democracia, da liberdade, né? O então deputado Tancredo Neves não quis ser candidato em 74 e foi em 78, né? Porque era dado como inquestionável que as forças dominantes, período da ditadura, ganhariam as eleições. Eu lembro, por exemplo, de um candidato que era considerado imbatível em São Paulo, que era o ex-governador Carvalho Pinto, né? De repente foi aquela surpresa. Só deu o PMDB. Deu o PMDB. Né? Até o ponto, lá no Rio Grande do Norte, né, ganhou o Agenor Maria, um suplente de vereador, com todo o respeito que as pessoas merecem, né? Mas uma pessoa politicamente muito pouco representativa. E ele derrotou o Djalma Marinho, que era um quadro da antiga Arena, mas que estava empenhado no processo de abertura. Ele era o interlocutor do Tancredo, do Ulisses Guimarães. Quando o Ulisses Guimarães ficou sabendo que ele também estava perdendo, o Ulisses Guimarães pôs a mão na cabeça e falou: esse não, esse aqui não pode perder, não. Esse é interlocutor nosso, sabe? Foi uma surpresa. Mas se a convenção do PT, que é uma convenção democrática e muda muito o rumo das coisas, começar a gritar lá, patrão senador, patrão não vai para o sacrifício, não vai? Não, aí já é uma... Aí a disputa fica apertada, né? Aí já é uma opção que eu fiz, né? Em sintonia com outras pessoas, né? De colocar a minha pré-candidatura, de considerar, né, com as pessoas, a minha possível candidatura a deputado federal. Tá? Aí tem um aspecto também, Barroso, que eu quero checar mais essa questão dos limites de uma campanha eleitoral, do ponto de vista das relações com o dinheiro. Tá? Então, o desafio de se fazer uma campanha austera, uma campanha modesta, transparente, sabe assim? Então, uma possível candidatura proporcional me dará uma liberdade maior, sabe? Para colocar no processo alguns valores e princípios com os quais estou comprometido, sabe, Isabela? Assim, no sentido de fazer uma campanha. A campanha majoritária tem uma dimensão que você... Né? Então, é um desafio de fazer uma campanha realmente que traduza na campanha aquilo que nós defendemos. E também seria complicado ter um outro nome do PT ao Senado e tirar espaço dos aliados. Perfeito, Cléia. Outro aspecto é esse. Já que nós temos candidato a governador, é claro que a vaga de senador e deputado e o vice-governador devem estar abertos para os nossos aliados. Né? O senhor não acha que o ministro Fernando Pimentel vai enfrentar uma dificuldade muito grande, porque o arco de aliança do candidato da situação, que pode ser o ex-ministro Pimenta da Veiga, é muito grande, são quase 15 partidos, como o Barroso destacou, e no caso do Fernando Pimentel, deve ser o PMDB, PCdoB, talvez o PRB, quer dizer, ele já começa com um tempo de televisão muito menor que o candidato da situação, que o candidato do sucessor o candidato da situação do governador Anastasia? O tempo de televisão é importante, mas eu já disse aqui, não é um fator que define também não, né? Pesa, mas não é um... Eu não sei o que representaria, por exemplo, uma aliança do PT, PMDB, né? Não sei como vai ficar a posição do PSD, né? PCdoB. O que isso representaria em termos de televisão? Sabe? O PT e o PMDB seguramente somam um tempo significativo, os dois, né? Pela representação que eles têm no Congresso Nacional, né? E a questão dos outros partidos, eu estou também assim, aí como cidadão também, uma pessoa que se interessa pela política como militante, mas também como estudioso, eu quero até ver como vai ficar um pouco esse quadro também, de forças políticas, partidos apoiando aqui em Minas um partido e apoiando o Plano Nacional o outro. O PP, PDT, né? PS, PSD, vários deles têm essa dicotomia, né? Dicotomia. Apoia Dilma lá em cima, mas aqui PTB... O que eu acho importante, eu insisto nisso, sabe, Eustáquio, assim, e pretendo trabalhar nesse sentido, da minha contribuição, sabe? Eu penso que os acontecimentos, as manifestações de junho, eu levei muito a sério e continuo levando. Eu tenho pensado muito sobre elas, a partir delas eu tenho feito muitos estudos, inclusive a questão da segurança pública, da educação, né, assim, né? Eu acho fundamental
que nós estejamos à altura desse momento histórico que nós estamos vivendo. E que nós ofereçamos ao povo mineiro e ao povo brasileiro um processo eleitoral que corresponda às expectativas mais profundas da população de Minas e do Brasil. Nós tivemos, por exemplo, no ano passado, em Belo Horizonte, 2012, já ano atrasado, né, um dado que me marcou profundamente. 19% de abstenções, 13 ou 14% de votos nulos e brancos. 1/3 do eleitorado de Belo Horizonte disse, olha, não quero me interessar, não quero nada a ver com política. Isso é muito grave. Com todo respeito por essas pessoas, elas estão dizendo alguma coisa, nós temos que captar. Quando a pessoa fala que não quer saber de política, ela está dizendo, eu não quero saber da sociedade. Isso já foi um indicativo das manifestações que houve depois? Não, pode ter sido um pouco, nesse sentido que as manifestações vieram em junho, né? Junho. Pode ser uma coisa, pode ligar com a outra. Quer dizer, há um sentimento de desconforto da população brasileira, especialmente da juventude, mas também dos vários setores, da classe média, dos pobres, trabalhadores. Há um certo desconforto com a política, nós temos que ter consciência disso. E para isso nós temos que oferecer às pessoas um processo eleitoral que esteja no nível da expectativa dessas pessoas, que querem discutir, sim, os grandes temas que estão postos no Brasil hoje. Nas manifestações de junho, por exemplo, não teve ninguém batendo panela, porque o Brasil está superando a fome. Nenhum cartaz contra o Bolsa Família, ou contra outras políticas públicas sociais, né? Ninguém pedindo emprego, porque tem quase que pleno emprego no Brasil e a renda está melhorando. Quer dizer, o que está bom mesmo. Agora, o que as pessoas colocaram, nós temos que ter consciência, sim. É aquilo que o Lula falou, né? O prato de comida está bom, eles querem melhorar. Querem. Nós queremos. Nós merecemos mais e melhor. Né? Tem questões do Brasil que têm que ser enfrentadas, né? Assim, no curto, médio e longo prazo. O metrô, o transporte, mas você que já foi prefeito, mais de 30 anos de metrô em Belo Horizonte, 28 quilômetros de linha, menos de 1 quilômetro por ano. E é dramático, né, Barroso? Eu conheço pessoas, né, já conversei com várias pessoas em Belo Horizonte, que ficam 4 horas por dia, entre a hora que sai de casa até o ponto do primeiro ônibus, pega o ônibus para o centro de Belo Horizonte, depois atravessa uma parte do centro da cidade, pega outro ônibus, vai trabalhar 4 horas por dia. Então, é uma questão séria. A questão da mobilidade urbana, a questão do transporte coletivo de qualidade, especialmente para a população mais pobre que mora na periferia, são questões sérias que estão postas. E aí, na questão de jogar culpa para um e para outro, é nós enfrentarmos e dizermos para as pessoas o que é que nós vamos fazer, o que é possível fazer, inclusive chamando também a participação das pessoas, né? Quer dizer, convidando e convocando as pessoas também, da importância, eu insisto nisso, da democracia participativa. Voltando para as eleições de 2012, o que faltou para pelo menos levar a disputa para o segundo turno? Faltaram os votos intermediários. Foi uma eleição que se deu basicamente no primeiro turno. Porque os companheiros, pelos quais eu tenho o maior respeito, né, os companheiras, sobretudo, candidatas e o candidato dos partidos, né, do PSOL, do PSTU, tiveram uma votação pequena, aquém do que a gente esperava, inclusive. Né? Assim, a minha diferença, a nossa diferença, porque política ninguém faz sozinho, né? Assim, então a nossa diferença em relação ao candidato vitorioso nas eleições não foi grande, não. Considerando que nós começamos a campanha no último dia, no último minuto, na última hora, na 25ª hora. Na 25ª hora. Aí eu considero, sabe, Isabela, considerando as condições objetivas do processo, né, a reeleição, né, o prefeito com a máquina na mão, o apoio do governo do Estado, né, eu considero que foi uma campanha que me deixou gratificado, sabe, assim, o diálogo que eu tive com a população de Belo Horizonte, com a juventude, e os 500 e tantos mil votos que foram dados rigorosamente, assim, você acompanhou e é testemunha disso, né, sem nenhuma contrapartida, sem pagar uma rodada de cerveja, sem prometer benefício pessoal para ninguém, só em nome dos nossos compromissos sociais e coletivos, né? Então, eu acho que é um processo que aqueceu o meu coração. A Cena Política e BH News TV agradecem ao ex-ministro Patrus Ananias, Eustáquio Ramos, da Rádio Itatiaia, Isabela Lacerda, um abraço do seu pai, Fernando Lacerda. Obrigada. Muito bom ter a sua presença aqui pela primeira vez. Eu que agradeço. E Cena Política volta na semana que vem com um novo debate. Até lá!